Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Paulo e hoje nós vamos falar sobre os movimentos de emancipação do Brasil, né? O que eu quero dizer com movimentos de emancipação do Brasil? São movimentos que pretendiam separar o Brasil de Portugal, né? Mas como assim, professor, separar o Brasil de Portugal? Acontece que de 1500, né, no ano da chegada da expedição do Pedro Álvares Cabral até 1822, o Brasil foi colônia de Portugal, ou seja, o Brasil, o território, né, que hoje a gente chama de Brasil, ele pertenceu a Portugal, né, e os portugueses, por serem os donos desse território, eles exploraram tanto as riquezas, né, que existiam aqui, né, ou que aqui foram produzidas, como, por exemplo, o pau-brasil, né, logo no início, logo quando os portugueses aqui chegaram, né, exploraram o pau-brasil que existia em nossas matas, a cana-de-açúcar, né, que os portugueses trouxeram para o Brasil, né, para ser plantado nos chamados engenhos, principalmente nos engenhos que ficavam localizados no nordeste do Brasil. Depois a gente vai ter a exploração do ouro, né, do diamante, né, de outros metais preciosos na região de Minas Gerais. Enfim, né, e também a exploração, né, os portugueses exploravam não só as riquezas, mas também os povos que aqui viviam. Primeiro os povos indígenas, né, e depois os africanos que foram aqui trazidos para trabalhar como escravos, né? Então, por mais de 300 anos, o Brasil foi colônia de Portugal, o Brasil pertenceu a Portugal. E durante esse tempo, principalmente a partir do final do século XVIII, né, nós vamos ter movimentos que vão aí pretender libertar o Brasil, que vão pretender, né, tinham como objetivo a independência do nosso país, né? Eles não chegaram a concretizar esse objetivo, né, ou outros objetivos também, mas principalmente esse objetivo, né? Eles ficaram muito mais mesmo em reuniões, né, em debates que existiam entre aquelas pessoas que defendiam, né, essa ideia de uma separação, tá? Nós vamos ter, então, nesse final do século XVIII, dois movimentos que vão ser importantes nesse sentido aí de querer a independência, né, do Brasil, que seria a Conjuração Mineira e a Conjuração Baiana, tá? Então a gente vai falar um pouquinho de cada um deles. A gente vai começar pela Conjuração Mineira, que é o primeiro, né, temporalmente, o que acontece, né, o que acontece antes. No final do século XVIII, é descoberto no ano de 1789 pelas autoridades portuguesas, né? E ele também é o mais famoso, é o mais conhecido de todos. Ele também é conhecido pelo nome de Inconfidência Mineira. Na verdade, assim, popularmente, né, a Conjuração Mineira, ela é mais conhecida como Inconfidência, tá? O que seria isso, né? Uma inconfidência? A Inconfidência, né, o nome Inconfidência, ele se refere a pessoas, né, que estariam aí, que se reuniam para tramar alguma coisa contra alguém, né? Então esse nome Inconfidência, na verdade, foi dado lá pelos portugueses, né, porque viram, né, nessas pessoas que se reuniram em Minas Gerais para separar o Brasil de Portugal, como pessoas que estavam tramando contra Portugal, né? Foram considerados pelas autoridades de Portugal como traidores, tá? Bem, a Conjuração ou Inconfidência Mineira, ela também é conhecida por conta de um de seus integrantes, né, que é um dos personagens mais famosos da história do Brasil, o Joaquim José da Silva Xavier, que a gente conhece como Tiradentes, tá? Então esse personagem que hoje é tido como um herói, né, da história do Brasil, né, por ter aí participado de um movimento pela independência do Brasil, né? Esse personagem, então, ele participou, né, da Conjuração Mineira. Como o nome já está dizendo, né, na Conjuração Mineira, onde é que ela aconteceu? Ela aconteceu em Minas Gerais, tá? Os participantes da Conjuração, né, eles tinham lá, né,
Eles tinham uma ideia, muitas ideias, na verdade, né? Ideias essas inspiradas no iluminismo, que nós já estudamos, né? Quem se lembra aí do iluminismo, entre outras coisas, o iluminismo defendia o quê? Ele defendia a liberdade de expressão, né? Na verdade, o iluminismo defendia a liberdade de um modo geral, né? Não só a liberdade de expressão, né, como a liberdade das próprias pessoas, a liberdade dos países, né? Então, inspirados nessas ideias de liberdade do iluminismo, inspirados na independência dos Estados Unidos, e aqui cabe uma explicação, né, importante, os Estados Unidos, durante alguns séculos, né, também foram colônias, assim como nós, né? Então, a história dos Estados Unidos tem várias semelhanças com a nossa história, né? Uma delas, por exemplo, é que os Estados Unidos eles foram colônias também, tá? Nós fomos colônias de Portugal e os Estados Unidos, o que hoje a gente conhece como Estados Unidos, eram colônias da Inglaterra, né? Começaram como colônias da Inglaterra. E aí, no século XVIII, né? Revoltados com a exploração dos ingleses, inspirados também pelas ideias do iluminismo, os norte-americanos, né, que hoje a gente chamaria de norte-americanos ou estadunidenses, né, antes de ter esse nome, né, os colonos dos ingleses na América do Norte também se rebelaram, né, contra a Inglaterra, né, e passaram a lutar numa guerra mesmo, né, pela independência. Eles conseguiram a sua liberdade, né, após o fim dessa guerra, né, quando a Inglaterra foi derrotada, e eles se tornaram a primeira nação do continente americano, né, que foi uma colônia que conseguiu a sua independência. Então eles se tornaram um exemplo, né, um modelo para os outros países do continente que eram colônias da Europa, né. O continente americano, né, os países do continente americano, eles eram, né, foram durante muito tempo colônias de países europeus. Não só o Brasil, né, colônia de Portugal, não só os Estados Unidos, né, colônia da Inglaterra, mas nós tivemos também a maior parte, né, da América do Sul, da América Central, como colônias da Espanha, né, a França, né, ou melhor dizendo, o Canadá, que foi colônia de franceses e de ingleses, parte dos Estados Unidos, que também, né, o território dos Estados Unidos é muito grande. A parte que a princípio se libertou da Inglaterra era uma colônia da Inglaterra, né? Mas nós tivemos colônias também dos espanhóis, como por exemplo a Flórida, né? O estado dos Estados Unidos. Então, parte dos Estados Unidos foi colônia de espanhóis, parte foi colônia de franceses, né? Que seria mais ou menos o centro dos Estados Unidos, né? A região onde hoje está a Califórnia, né? Foi colônia de espanhóis, né, o estado do Texas e tal, enfim, né? Então os Estados Unidos serviram como um exemplo, e aqui, né, os brasileiros, principalmente os brasileiros mais ricos, né, como no caso dos filhos da elite, né, econômica de Minas Gerais, os fazendeiros, mineradores, né, esses jovens foram para a Europa, né, estudar, porque aqui no Brasil não era proibido ter faculdade, né? Então eles iam para a Europa para estudar, e lá eles acabaram conhecendo as ideias do iluminismo, né? E também, né, acabaram, né, conhecendo lá a história da independência dos Estados Unidos. Então, inspirados por essas ideias, né, esses jovens filhos da elite de Minas Gerais, né, pretenderam também fazer a independência do Brasil, né? A ideia deles é que quando eles começaram a se reunir e começaram a planejar, né, o que eles iam fazer uma revolta. Essa revolta seria no dia da derrama, né? O que era a derrama? Era uma cobrança violenta, né, de impostos que os portugueses faziam. Quando Minas Gerais, né, o estado de Minas Gerais, não atingia uma determinada cota, né, de ouro e metais preciosos que os portugueses, né, exigiam como imposto, as tropas portuguesas elas invadiam as casas das pessoas para poder, né, tirar as riquezas até que esse montante, até que essa quantia cobrada pelos portugueses fosse atingida. Então, os participantes da Conjuração Mineira eles pretendiam que no dia da derrama, né, quando a população estivesse revoltada, eles iam então fazer, né, uma grande revolta que ia resultar numa guerra que ia expulsar, né, os portugueses do Brasil. Tinham sonhos para depois, né? Depois que o Brasil fosse livre, eles acreditavam que o Brasil deveria ser uma república,
ou seja, como tinha acontecido nos Estados Unidos, né, em vez de ser governado por reis, como Portugal era governado por reis, o Brasil seria governado por presidentes, né? Desejavam, né, que a capital do Brasil fosse a cidade de São João del Rei, né, em Minas Gerais, né, desejavam, já tinham inclusive ideias para a bandeira, né, que hoje é a bandeira do estado de Minas Gerais, né, ideias de abrir manufaturas, né, que a gente também já viu isso na Revolução Industrial, né, como se fossem pré-fábricas, né, ainda sem as máquinas, mas tinham esse sonho, né, das manufaturas aqui no Brasil, que o Brasil pudesse ter os seus produtos manufaturados, o que era proibido por Portugal, né, para que o Brasil pudesse enriquecer também com essa atividade, né, que o Brasil também tivesse universidade, enfim, né, esse movimento então, né, sonhou, mas acabou sendo denunciado por um dos seus integrantes, né, o Joaquim Silvério dos Reis. Ele denunciou e aí as autoridades portuguesas prenderam os participantes, eles foram julgados, eles foram condenados. A maior parte deles foi condenada a ser expulso do Brasil, né? Eles foram expulsos, tiveram que viver até o final dos seus dias na África, menos o Tiradentes, que serviu como exemplo, né? Muito se diz que o Tiradentes foi o único que sofreu a pena de morte por ter sido pobre. Na verdade, ele não era pobre, né? Ele talvez fosse o mais pobre entre os outros, mas a Conjuração Mineira não foi um movimento de pobres, como eu disse, foi um movimento das elites, né? De pessoas que já tinham boas condições financeiras, mas que não queriam mais ser exploradas economicamente e politicamente por Portugal, né? Tiradentes não chegava a ser pobre, né? Tiradentes era um militar, era um comerciante, tinha algumas terras, tinha inclusive escravos, né? Aliás, isso era um ponto aí que foi muito discutido, né, pelos participantes da Conjuração Mineira, né, chamados inconfidentes, se o Brasil ficasse livre, acabava ou não acabava a escravidão, né? Como o movimento foi feito em grande parte pelos mais ricos, eles, né, esses mais ricos defendiam que não deveria acabar a escravidão, porque dependiam do trabalho desses escravos para enriquecer, né? Poucos dos inconfidentes defendiam o fim da escravidão, entre eles Tiradentes, né? Mas o fato é que Tiradentes então acabou, né, servindo como exemplo para os demais, né? Foi morto, a condenação dele foi ser morto na forca e depois o seu corpo foi esquartejado, né, cortado, né, em pedaços, e esses pedaços foram expostos pelo caminho da cidade do Rio de Janeiro, onde ele foi enforcado, até, né, a cidade de Ouro Preto, né, que se chamava Vila Rica, lá no século XVIII, né, onde a cabeça dele, em Minas Gerais, onde a cabeça dele ficou exposta durante muitos dias em um poste para que as pessoas vissem, ficassem com medo e nunca mais quisessem, né, tentar separar o Brasil de Portugal. Bem, isso não adiantou, né, porque outro movimento como esse aconteceu na Bahia, né, chamada Conjuração Baiana, mais mesmo para o finalzinho do século XVIII, né, com as mesmas influências do iluminismo, da independência dos Estados Unidos, mas também com uma outra influência, que era a influência da Revolução Francesa, né, que foi um movimento que aconteceu lá na Europa, na França, né, que tirou o rei, né, que tinha todos os poderes, né, o rei absolutista, que a gente já estudou, tirou o rei absolutista do governo, né, e, né, também a Revolução Francesa resultou aí em leis, né, com direitos iguais para todos. Então, esse exemplo da Revolução Francesa ele foi trazido também para cá, influenciou, né, as ideias aí de, né, pessoas na Bahia que desejavam a independência do Brasil. Também se reuniram secretamente, né, porque era algo que não podia ser feito, né, os portugueses proibiam, né, esse tipo de coisa, fizeram as reuniões secretas, tinham como participantes diferentes lá, né, da Conjuração Mineira, até tinham pessoas da elite, né, mas em sua maioria eram pessoas, né, eram trabalhadores, eram ex-escravos, eram negros, livres, né, então eram pessoas que não faziam parte, nem todas faziam parte da elite da Bahia, mas que tinham um sonho da liberdade não só, né, do país, como da liberdade também das pessoas, né, defendiam inclusive, né, o fim da escravidão. Bem, eles também acabaram sendo denunciados, né, na verdade não chegou a ocorrer a revolta de fato, só reuniões, né, para discutir suas ideias, né, ideias de independência do Brasil, também queriam a república, né, como forma de governo, o fim da escravidão, como eu já falei, ficaram nas ideias porque acabaram sendo denunciados, também foram presos,
também foram condenados, né? Muitos condenados a serem expulsos do Brasil e, né, dessa vez, quatro dos líderes que, diferente do que aconteceu lá na Conjuração Mineira, não eram das elites, não eram ricos, né? Não eram brancos, né? Então eram homens trabalhadores, eram homens negros, né, que acabaram sendo condenados também, né, à forca, ao esquartejamento, assim como aconteceu com Tiradentes, mas que, diferente de Tiradentes, né, tempos depois, não foram, né, escolhidos para serem heróis da história do Brasil. É uma dívida que a história do Brasil ainda tem, né, com esses homens que lutaram, né, lá no passado pela nossa independência, mas que por força aí do racismo, né, por força do preconceito, eles, né, ainda são bastante desconhecidos aí, né, da nossa história, tá? Então, pessoal, né, é isso. Espero aí, né, que vocês tenham compreendido, tá, esse assunto, e a gente fica então, né, aguardando aí o nosso próximo encontro para a gente conversar mais, falar mais sobre a história. Ok, pessoal? Então é isso, um abraço e até mais. Tchau, tchau.